Oi, sétimo ano, bom dia. A gente vai continuar a aula de hoje falando de reino protoctista. Na aula anterior, a gente conversou dentro do reino protoctista sobre as algas e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os protozoários, ok? Só para lembrar da distinção inicial que eu tinha feito, as algas são os representantes dentro do grupo protoctista que fazem fotossíntese, enquanto os protozoários são heterotróficos e não fazem fotossíntese, ok? Vamos lá. Como eu acabei de falar, né, a principal característica é o fato de dependerem de uma alimentação externa, né, não produzir seu próprio alimento. Eles são seres unicelulares, né, então aqui a gente vai ter os primeiros seres vivos heterotróficos, primeiros seres vivos de células eucariontes, que são heterotróficos, e nesse caso eles são unicelulares, ok? A gente vai ter aqui como reprodução principal dos protozoários a bipartição. O que isso significa? Significa que uma única célula, como está sendo mostrado aqui, olha, uma única célula, ela vai multiplicar aqui o seu material genético, vai aumentar esse material genético e dividir em novas duas células, ok? Então, essa é a principal forma de reprodução, mas não é só ela. Existem alguns seres, em alguns casos, que realizam reprodução sexuada com troca de material genético, ok? Onde que esses indivíduos vivem? Normalmente são ambientes aquáticos, em terras ou terras úmidas, né, encharcadas. Então, eles precisam de ambiente mais úmido para sobrevivência. Essa alimentação, né, como eu falei, apesar de eles serem heterotróficos, eles vão se alimentar de quê? Né? Eles vão se alimentar de bactérias ou, às vezes, de outros indivíduos protoctistas, né? Alguns são considerados predadores, os que são de vida livre, que não são parasitas, né? Outros podem ser parasitas, tanto de animais quanto de humanos, a gente vai ver alguns exemplos aqui. E alguns podem estabelecer uma relação ecológica de mutualismo. O mutualismo é uma relação ecológica não obrigatória, mas que ambos os indivíduos conseguem se beneficiar. O exemplo que o material de vocês traz é o cupim e um flagelo chamado Trichonifa colaris. Como é que funciona a relação mutualística desses dois indivíduos? Funciona da seguinte maneira. O cupim, ele consegue extrair, através do seu aparato bucal, a celulose de plantas. Só que ele não consegue digerir essa celulose no seu intestino. Esse flagelo, esse protozoário, ele consegue degradar essa celulose. Então, ao mesmo tempo, ele consegue absorver alimento capturado pelo cupim e o cupim consegue, então, fazer a digestão dessa celulose que sozinho ele não faria, tá? Então, essa é uma relação mutualística, ou seja, os dois se beneficiam, mas não é uma relação completamente obrigatória, ok? A gente depois vai ter aqui a classificação dos protozoários, gente. Então, as características básicas são essas que eu acabei de falar. A gente faz classificação de protozoário basicamente utilizando as estruturas de locomoção como referência, tá? Então, vamos observar aqui o primeiro exemplo. A gente tem o primeiro exemplo que é a da ameba, tá? As amebas, a estrutura de locomoção delas são chamadas de pseudópodes, que são falsos pés. São essas projeções que vocês estão observando aqui, tá vendo? Com a setinha. São essas projeções que a gente chama de pseudópodes. Elas se projetam, né? Lembra daquele brinquedo chamado amoeba? É muito parecido com aquilo, né? Porque tem aquela sensação de um objeto meio gelatinoso que faz as projeções. Então, ele é capaz de esticar e de englobar partículas através do que a gente chama de fagocitose. É assim que ela consegue se alimentar, ok? Chama pseudópodes porque são falsos pés, não são pés verdadeiros. Podos em biologia significa pés. Então, a gente vai ter aqui uma projeção de falsos pés, tá? Na verdade, é o próprio citoplasma que se projeta e ele tem essa mobilidade, promovendo tanto o deslocamento das amebas quanto a fagocitose para sua alimentação, certo? Aqui a gente tem exemplos de flagelados, né, que é a giardia, a gente tem o trypanosoma e a leishmania, né,
alguns com mais flagelos, outros menos. No caso do Giardia, mais flagelos, outros menos. Esses flagelos eles vão funcionar como estruturas de locomoção também, né? Esse grupo basicamente são parasitas, tá? E outros de vida livre. E o flagelo vai facilitar nessa locomoção, ok? Principalmente em ambiente úmido, tá? Para deslocamento em ambiente úmido. O próximo item, o próximo exemplo é dos esporozoários, que a gente tem aqui principalmente o plasmódio, né, como um exemplo comum de esporozoário. Não tem estrutura locomotora, então o primeiro é o pseudópodes, né, que a gente viu da ameba. O segundo são os flagelados, pseudópodes, flagelados, depois os esporozoários, que são exemplos como se fossem os esporos, né? Eles são célulazinhas que não têm estrutura de locomoção. Todos são parasitas, né? E podem causar, nesse caso do plasmódio, o principal causador da malária, tá? É o que vai desenvolver a doença chamada malária. E por fim, a gente vai ter aqui um outro tipo de locomoção, que são os ciliados, né? O exemplo que a gente tem aqui é do paramécio. Ele tem cheio de cíliozinhos aqui laterais, e é isso que vai promover o deslocamento desse indivíduo. É uma espécie de vida livre, né, em ambiente aquático. Basicamente é isso, tá? Gente, quando a gente fala de protozoários, uma das coisas que a gente tem que observar são os conceitos relacionados aos protozoários. Protozoários são as doenças causadas por esses protozoários, tá? Então, a gente tem aqui, no livro de vocês, aborda 5 conceitos principais, e eu acrescentei mais um, que no meu ponto de vista é bem importante da gente falar sobre ele, tá? Então, protozoários são doenças causadas por protozoários. E aqui a gente tem alguns termos importantes. Então, aqui a gente vai ter hospedeiro intermediário, é quando o organismo vai abrigar temporariamente, né, esse agente etiológico. Então, a gente, só voltando um pouquinho aqui, começando pelo agente etiológico, né? O agente etiológico é o conceito que não está no material, mas eu resolvi acrescentar, porque é o indivíduo que gera a doença. Tá? Neste caso, a gente está falando de protozoários, mas poderia usar agente etiológico para outros, tá? Seja para bactéria, vírus. Então, o agente etiológico é quem provoca a doença. Então, esse hospedeiro intermediário, ele vai abrigar esse parasita, né? Durante um tempo. Opa, só mexendo aqui. E normalmente de uma maneira temporária, por isso intermediário aqui, tá? O hospedeiro definitivo é quando ele já está abrigando, só uma distinção diferente, né? O hospedeiro intermediário, normalmente na fase imatura desse parasita, e o hospedeiro definitivo já numa fase mais madura, na fase de reprodução, ok? Vetor é aquele indivíduo que transmite esse agente etiológico. Então, por exemplo, pode ser um mosquito, pode ser um barbeiro, a gente vai conversar aqui vários tipos de vetores. Vetores é quem transmite. Então, o hospedeiro aqui tem aquele agente etiológico, seja de maneira temporária ou definitiva. O vetor é quem transmite, né, esse agente etiológico. Profilaxia, normalmente é um conceito utilizado para as maneiras de prevenir aquela doença ou controlar, tá? E cisto é uma forma resistente de alguns protozoários, né? Quando eles ficam assim em estado de dormência, mas que podem virar, pode deixar de ser a forma inativa, que é a forma do cisto, e se tornar a forma ativa, tá? Isso também é uma estratégia de sobrevivência importante dos protozoários. Eles podem, então, ter uma resistência maior através dos cistos, tá? Bom, continuando aqui, a gente tem alguns exemplos de doenças. Pessoal, para não ficar um vídeo muito extenso, o que eu optei por fazer, né? No material de vocês
tem as descrições bonitinhas de todas as doenças, com vários detalhes diferentes. E aqui eu estou optando só por citar as principais características, falar de quem são os agentes etiológicos para vocês verem os exemplos desses protozoários, doenças que esses protozoários provocam e quem que transmite, tá? Então, basicamente, eu vou falar sobre isso. Depois vocês vão procurar com um pouco mais de detalhe a descrição do material de vocês e a gente vai trocando uma ideia, tirando as dúvidas que surgirem, tá? Então, o primeiro é a doença de Chagas, é provocado, aí eu usei o conceito aqui, né, de agente etiológico, ele é provocado por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Esse vetor é o barbeiro, é uma doença muito comum em regiões que possuem casas de pau a pique, casas de estrutura que não é de alvenaria, porque permite a entrada desse vetor, né? E esse vetor normalmente ele estava contaminado. Era uma doença que a gente falava que tinha um ciclo silvestre e que aos poucos foi entrando para o ambiente urbano, né? Chama barbeiro, pessoal, esse inseto, né? Ele chama barbeiro porque a principal região de picada era nas regiões do rosto, né? Então por isso tinha esse nome, tá? Mas é um hemíptero, tá bom? E o que vai acontecer com a doença de Chagas basicamente é afetar os órgãos, alguns inchaços no coração, por exemplo, na fase mais prolongada dessa doença, tá? Depois vocês confiram direitinho nas descrições aí na apostila de vocês, só para lembrar. Acontece sim algumas transfusões de sangue que pode ser contaminada, formas de contaminação além do barbeiro, pode ser por gestação, na gravidez ou na amamentação, alimentos que pode ter as fezes desse inseto, né? Isso aconteceu um tempo atrás com açaí contaminado por barbeiro. E, na verdade, o que vai gerar essa complicação é porque o barbeiro, ao picar o indivíduo, ele defeca ao mesmo tempo. E nesse processo, ele libera esse Trypanosoma cruzi, porque as pessoas coçam e, ao coçar, colocam esse protozoário para dentro do corpo. E alguns alimentos acontecem a trituração desse barbeiro junto, como aconteceu com o açaí um tempo atrás, tá? Basicamente é isso de doença de Chagas. Aí, gente, como que é a profilaxia? Vocês vão tentar associar o seguinte, a profilaxia ela sempre está associada com o vetor. Quem for o vetor, a gente vai entender como é que faz a profilaxia. Então, por exemplo, o vetor relacionado à profilaxia relacionada à doença de Chagas vai ser evitar ter o barbeiro em casa. Então, evitar ter construções que favoreçam a proliferação desse inseto ou que permite a chegada desse inseto, tá? A malária é o segundo tipo de doença provocada por protozoário. O agente etiológico, então, é do gênero Plasmodium. Quando aparece o gênero, não aparece a espécie, porque pode ter mais de uma espécie que promove esse tipo de doença, ok? O vetor vai ser a fêmea, e a fêmea do gênero Anopheles, né? Também chamado de mosquito prego. A malária era uma doença, é uma doença mais comum na região norte do Brasil. E ela tinha uma ocorrência maior com macacos, então ela tinha um ciclo basicamente silvestre também, aí com o desmatamento, com a gente aproximando desse ambiente que antes era mais ocupado por primatas e ambiente mais natural, a gente foi adquirindo doenças, porque o mosquito deixou de picar apenas os macacos e começou a picar também o ser humano, transmitindo essa doença que antes era só de ciclo silvestre, tá? A leishmaniose é um outro tipo de doença provocado pelo agente etiológico do gênero Leishmania. A gente tem como exemplo Leishmania brasiliense. E o vetor é a fêmea do mosquito Lutzomia, tá? Um dos mosquitos que transmite a Leishmania é a Lutzomia longipalpis, também é fêmea. A profilaxia da Leishmania basicamente vai ser, de novo, né, tudo que envolve mosquito, a gente tem que combater as formas de transmissão, os vetores. Então, casas com proteção, né, de telas,
inseticidas, não deixar chegar um mosquito próximo, né, em regiões que tem relatos desse tipo de doença, né? Então, não é toda região que vai desenvolver certas doenças. Algumas têm mais ênfase na presença dessas doenças. E, por fim, a gente vai ter, então, a amebíase, a giardíase, a toxoplasmose e a tricomoníase. Gente, a amebíase e a giardíase são muito próximas, tanto assim, na forma de transmissão quanto de profilaxia, tá? O agente etiológico da amebíase é a entomoeba estolística e a forma como ela é transmitida é através de água contaminada e alimento contaminado, tá? A mesma coisa acontece com a giardíase, também é água e alimento contaminado. Então, a profilaxia é água tratada, higienização dos alimentos na hora do preparo, né? Porque a reação básica comum é diarreia, é dor intestinal. Então, a gente tem semelhanças entre as duas aqui, tá? Lembrando que a gente já observou como é que são esses protozoários anteriormente. A toxoplasmose, ela é provocada pelo Toxoplasma gondii, né? E a transmissão também é através de alimentos contaminados, carne crua e muitas vezes esses alimentos em contato com água e solo contaminados por fezes de felino, tá? Então, o Toxoplasma, ele é um protozoário presente nesses ambientes e assim, né, tanto no solo quanto na água, ele pode contaminar alimentos que são preparados de maneira sem esses cuidados com a higienização, ou carne crua, carne mal passada também, tá? E por fim, a tricomoníase, que é a única doença que considerada IST, né, transmitida por relação sexual. Ela é provocada por tricomonas vaginalis, gera uma infecção no canal vaginal, às vezes na uretra. Os homens não costumam manifestar a doença, apesar de às vezes ter o protozoário. E a transmissão, como eu falei, né, é através de relação sexual sem preservativo, tá? Gente, bom, a gente basicamente é isso, né, de protozooses e de protozoários. A gente falou das características básicas, né, ser heterotrófico, unicelulares, a classificação através da estrutura de locomoção e algumas características aqui das protozooses. Depois eu quero que vocês leiam e entrem em contato com o material de vocês, que tem muito mais riqueza de detalhes, porque a videoaula não pode ficar tão longa assim, mas eu estou disponível para tirar as dúvidas e a gente vai conversando, ok? Então, até a próxima aula e a gente vai falar na próxima vez de fungos, tá? Um beijo!